Ora viva, muito boa tarde a todos, boa noite e bom dia, dependendo do local em que nos acompanham. Bem, já estamos cá de volta, já começamos com a nossa festa mundial, a festa do futebol mundial, já começou e começou ontem. Bem, para a infelicidade de alguns e para a felicidade dos outros, nós tivemos lá resultados. Bem, o resultado não ia fugir tanto daquilo que se esperava. Obviamente tivemos um jogo entre México e África do Sul. Bem, fazendo uma pequena análise sobre esses dois jogos, sobre essas duas equipas, duas seleções, não quero dizer que a África do Sul seja extremamente péssimo em termos de futebol. Não. Mas se formos a olhar aquilo que é o historial do México, se formos a olhar aquilo que é o historial do próprio da África do Sul, nós vamos encontrar uma pequena diferença. Não pequena, tem muita diferença mesmo. Nós olhamos para o México como uma referência. México estaria, neste caso, mais ou menos os níveis do Brasil, Argentina, por aí em diante, aqueles clubes mais fortes a nível da América do Sul. Então, o México não foge muito da regra. É um clube, é uma equipa, é uma seleção extremamente muito forte. Bem, África do Sul. África do Sul não é tão forte como é. Nós estamos a dizer que a África do Sul é uma equipa, em termos de condições, ela está bem posicionada, tem todas as condições, né? Até igual a México, se calhar mais um pouco mais vantajosa até. Mas em termos de futebol, obviamente que não há nenhuma comparação. Gostamos de futebol, vamos ser sinceros, vamos ser honestos. Não tem comparação em termos de futebol entre África do Sul e México. Primeiro, um dos motivos também é o seguinte: nós sabíamos de antemão que o México ia vencer o jogo, pela condição da própria equipa em relação à África do Sul. Outro motivo: México é a equipa, é a seleção anfitriã, está a colher o Mundial. Então, entra com toda a garra, entra com toda a força para poder bater qualquer adversário que estiver no seu caminho. Então, conseguiu fazer de forma muito simples. Bem, se o jogo fosse, por exemplo, entre a Argentina e o México, provavelmente o resultado seria diferente. Se fosse entre México, por exemplo, Espanha, México, Inglaterra, México, Alemanha, provavelmente o resultado seria diferente. Mas desta vez o México aproveitou de forma muito boa, viu os pontos fracos da outra seleção e conseguiu fazer a sua parte e já conseguiu os 3 pontos. Bem, como eu disse, o historial do México é muito melhor no futebol do que a própria África do Sul. Bem, outro ponto fundamental aqui também, nós vamos olhar um pouco para aquilo que é as seleções que estão no Mundial. Como eu disse, há algumas seleções que estão lá mais ou menos só como quem diz, só vão passear a classe, vão dar uma demonstração, isto, aquilo, para dar o nome de que já lá estiveram. Mas provavelmente não vão fazer exatamente o espetáculo que nós estávamos à espera. Imagina se o México tivesse jogado com uma seleção como o Haiti, como o Qatar, por exemplo, como o Irão, provavelmente não seria um jogo tão forte assim. Bem, mas como é futebol, vamos ver mais surpresas lá onde nós vamos avançar, né? Então, é assim como foi o jogo, terminou por 2-1, do 2-0 neste caso, a favor do México. O México venceu o jogo com muita tranquilidade e acredito que o próximo jogo também poderá vencer. E a África do Sul tem a obrigação de vencer o próximo jogo para poder continuar ainda com os sonhos de representar a sua nação e assim como o seu continente. Bem, então foi assim a abertura do futebol ontem, né? México 2, África do Sul 0. Começou a festa do Mundial. Bem, hoje vamos ter também uma outra seleção. Duas seleções que vão entrar em campo. Uma que dá da América, outra que é uma seleção europeia. Neste caso, refiro-me do Canadá e que vai jogar contra a Bósnia-Herzegovina. Bem, olhando também para essas duas seleções, eu quero acreditar que em termos de futebol, né? Em termos de futebol, quase todas estão no mesmo nível, mas pese embora a seleção de Bósnia, quero acreditar eu, pode estar um pouco mais com vantagem, porque aqueles jogam muito, são jogadores corridos, a maioria está na Europa a jogar nos campeonatos europeus, então acaba sendo uma seleção um pouco mais forte em relação ao próprio Canadá. Bem, Canadá vai levar uma vantagem porque é uma seleção que está praticamente em casa. Primeiro ponto. Segundo ponto,
É uma seleção, ainda os jogadores canadienses, alguns, a maioria mesmo, são muito jovens. Um pouco diferente da seleção da Bósnia. A Bósnia já tem lá o Eden Dzeko, que já está com uma idade extremamente avançada, mas ela ainda continua como expoente máximo da seleção. Depois tem aqueles outros que vão acompanhando por aí em diante. Mas quanto àquilo que se espera, eu acredito que esperamos um jogo praticamente de igual para igual, não haverá muita mudança, provavelmente com mais vantagem para o Bósnia conseguir marcar pontos, né? Agora, há um outro porém. Nós estamos a falar de Bósnia que entrou no Mundial eliminando diretamente a poderosa Itália. Então, significa que pode ser um mérito extremamente grande, o que significa que o próprio Canadá tem que se preparar muito bem, que é para poder enfrentar a Bósnia, porque a Bósnia vem aí com todas as garras, que é para poder rebentar qualquer um que estiver ao seu caminho, para poder bater com qualquer um que estiver ao seu caminho. Então, vai ser o jogo de hoje e acredito que será um bom espetáculo e amanhã vamos ter mais jogos, não é? Então, ficamos por aqui e trarei próximas análises assim que os jogos forem acontecendo. Vamos trazer um pouco daquilo que vai ser o resultado de cada jogo. Muito bom dia, muito obrigado a todos aqueles que me acompanharam. Para você que não está inscrito, inscreva-se. Para você que não deixou like, deixa o seu like. Para você que não deixou comentário, deixe aí um comentário e o canal vai crescendo. Ok. Muito obrigado a todos.